Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em O Hino Nacional, The National Anthem 2011. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando a sala de audiências do Parlamento Britânico, iluminada por luzes artificiais frias que lançam sombras duras sobre painéis de madeira polida e tapetes escuros, enquanto ecos de passos e murmúrios se entrelaçam com o frio ar institucional. Depois, aproximando-se de Michael Callow, que segura a testa com a mão direita, respirando de forma pesada, como se o peso de uma decisão impossível estivesse comprimindo seus pulmões. Ao fundo, a imprensa se agita, os flashes das câmeras refletem nos óculos de Tom, que tenta manter a compostura. E no canto da sala, Sarah observa cada gesto com olhos que brilham de preocupação e ansiedade. O ambiente parece pulsar com uma tensão quase física, cada respiração de Michael reverberando no ar como um tambor de alerta. O sequestro da princesa é anunciado. Um vídeo grotesco circula pela internet, exigindo um ato humilhante e insano do primeiro-ministro. Michael hesita, engole seco, sente a expectativa e o julgamento de milhões de olhos invisíveis pesando sobre ele. Sarah e Tom tentam propor soluções, cada uma mais desesperada que a outra, mas o relógio continua a avançar, e o ato exigido é irrevogável. Enquanto a decisão se aproxima, ecos de sirenes e notícias interrompem a respiração do trio. O dilema se intensifica. Honra, dever, moralidade e a própria sombra da liderança se misturam num turbilhão de emoções. Cada gesto de Michael, a mão trêmula, o olhar distante, é um espelho da tortura interna que consome o líder. Tom, tentando manter a racionalidade, sente a fúria silenciosa do impossível, enquanto Sarah chora discretamente, incapaz de alterar o destino que se desenha. O momento do ato ocorre como uma explosão silenciosa. Michael cumpre a exigência. A princesa é liberada, mas o custo psicológico é imensurável. Tom e Sarah testemunham em choque, cada um lidando com uma sombra diferente. Culpa, horror e a percepção de que nada será como antes. A nação observa, julgando, consumindo o ato, enquanto o trio permanece aprisionado em uma realidade de consequências irreversíveis. O salão do parlamento permanece mergulhado em silêncio, mas cada passo, cada respiração, pulsa com tensão. Michael sente a sombra se infiltrar em cada gesto. Sarah percebe o horror silencioso que toma conta dele e, por reflexo, seu próprio corpo se enrijece. Tom tenta racionalizar, mas sente que a razão se dissolve diante da magnitude da exposição. Cada respiração, cada olhar, cada decisão, não é apenas dele, é a sombra coletiva que se manifesta através de seus corpos e gestos. Quando o ato impossível se cumpre, a transformação é imediata. Sarah sente o peso da moralidade desfeita sobre os ombros, o frio que atravessa sua espinha. Tom sente a indignação misturada à impotência, a consciência de que nada poderá apagar o que foi feito. A pedra de Sísifo que Michael carrega é tanto coletiva quanto individual. Cada gesto reverbera em Tom e Sarah, gravando marcas invisíveis nas suas almas. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. O salão do parlamento permanece silencioso. Michael caminha lentamente entre os corredores. Tom tenta manter a ordem. Sarah observa cada detalhe, percebendo forças invisíveis que movimentam o ambiente. As luzes duras iluminam rostos tensos e mãos trêmulas. Mal desconfiava Michael que cada decisão tomaria proporções irreversíveis e que o peso do impossível se tornaria tão íntimo quanto público.
Michael agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Os flashes das câmeras queimam a retina, as paredes parecem comprimir o espaço, e cada gesto reverbera transformado em múltiplas consequências. Tom e Sarah tentam interagir, mas tudo se intensifica. Ecos de medo, exposição e julgamento atravessam a sala como correntes invisíveis. Michael não imaginava que suportar a sombra de todos exigiria tanto de seu corpo, sua mente e sua alma. Michael estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. Sarah e Tom observam. Cada gesto é decisivo. Cada respiração traz o peso da responsabilidade coletiva. O ato impossível se cumpre, e a transformação é irreversível. A sombra da exposição e do julgamento permanece, carregada de horror e fragilidade. Até que ponto é possível suportar a sombra da humanidade, enquanto cada decisão é observada sem misericórdia? O espaço do parlamento, com sua luz fria e sombras profundas, atua como extensão do inconsciente coletivo, onde cores, ecos e a própria rigidez arquitetônica refletem o estado psíquico de Michael, Sarah e Tom. Cada corredor, cada painel de madeira polida reverbera ansiedade, medo e tensão, compondo uma trilha sonora silenciosa de presságios e julgamentos invisíveis. A iluminação dura e os flashes das câmeras transformam o ambiente em espelho da exposição pública e da vulnerabilidade da alma diante da opinião coletiva. O hino nacional revela padrões universais do inconsciente coletivo. A pressão da sociedade sobre o indivíduo, o sacrifício em prol de normas maiores e o confronto inevitável com a sombra pessoal. Michael encarna o arquétipo do governante em crise, que deve equilibrar poder, dever e moralidade, enquanto Sarah e Tom refletem, cada um à sua maneira, os conflitos internos provocados pelo dilema. Surge aqui o medo primário do julgamento e a necessidade de atender a expectativas impossíveis, forças que ecoam em toda a sociedade humana. O arquétipo da sombra emerge claramente em Michael. Seu horror, hesitação e tremores corporais manifestam o conflito entre desejo de integridade pessoal e exigências externas. Sua alma enfrenta o impossível, e cada gesto público, o ato humilhante que se impõe, é a expressão física do confronto interno com elementos recalcados, não apenas pessoais, mas coletivos. A sombra se torna a presença silenciosa, testando limites e dissolvendo ilusões de controle. A trajetória de Michael ressoa com o mito de Sísifo, condenado a carregar sua pedra eternamente, consciente do esforço inútil e da vigilância constante. Assim como Sísifo, ele enfrenta uma prova imposta, um ato que revela a fragilidade da condição humana diante de demandas impossíveis e do julgamento público, e que deixa marcas invisíveis na psique de todos ao redor. O arquétipo do mentor e da consciência se manifesta em Sarah e Tom, guias involuntários. Suas observações, alertas e reações emocionais refletem o diálogo entre instinto, moralidade e razão. Sarah representa a empatia e o limite emocional. Tom, a racionalidade e a tentativa de controle. Juntos, espelham o complexo equilíbrio psíquico diante de situações extremas, ampliando a percepção do conflito de Michael e, por extensão, da sombra coletiva. As imagens iniciais retornam, salas frias, luzes duras, flashes que queimam a retina e reverberam nos ossos, e se fundem numa meditação silenciosa. Cada ato imposto e cada exposição pública revelam o paradoxo da liderança, a fragilidade da moralidade e o peso inexorável do poder. O espaço, ao mesmo tempo físico e psíquico, converge num ponto de tensão que pulsa no íntimo de Michael, Sarah e Tom, ressoando como um eco persistente de responsabilidade e vulnerabilidade. Até que ponto é possível suportar a sombra da humanidade, quando cada gesto, cada decisão, é observado sem compaixão? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria o hino nacional, The National Anthem 2011.